mas não de psicologia, né? E aí tem uma coisa mais complexa ainda, né? Há muitos anos atrás, a gente observava dentro da psicologia uma visão de que os animais eles apenas manifestavam respostas instintivas aos estímulos ambientais, tá? Então, teoricamente, a gente não acreditava que bicho pudesse ter emoções, né? Que bicho pudesse ter algum processo cognitivo, ou a menos que fosse uma coisa básica, né? Até começaram a aparecer estudos interessantes com macacos, né? E que os macacos apresentavam, eles tinham aprendiam linguagem de sinais e coisas do gênero. Mas mesmo assim, a questão era, não, eles estão simplesmente sendo condicionados a responder do jeito que a gente imagina, usando um outro símbolo. Com o tempo, a gente começou a observar um aumento de estudos de processos emocionais em animais. Certo? Então, principalmente animais mais elaborados do ponto de vista da organização, né, cerebral, por exemplo, baleias, elefantes, né? E a gente começou a observar, né, as pessoas que fazem pesquisa com essa área, que começou a se chamar etologia, né? Essas pessoas que pesquisavam essas áreas começaram a observar que, de fato, alguns animais demonstram emoções e alguma coisa muito próxima do que a gente chama de processos psíquicos hoje. Por exemplo, tem muitos estudos que mostram que os elefantes têm luto. Né? Eles experimentam luto como humano. Eles só não fazem um enterro, né? E colocam uma coisa lá, uma plaquinha, mas assim, eles experimentam. Se um membro da manada morre, principalmente se for filhote, né? Eles fazem todo um ritual, sabe? Muito curioso, né? Tem vídeos mostrando isso. E esses dias saiu uma pesquisa muito, muito curiosa, mostrando que os elefantes, eles chamam os outros membros com sons diferentes, como se fossem nomes. Então, os elefantes se nomeiam. Os sons que eles nomeiam são diferentes. Essas pessoas estudando vocalizações de elefantes sabem que que tipo de chamado, que tipo de manifestação é para, enfim, formas diferentes de comunicação entre esses bichos. E aí, a questão principal para mim legal, né, esse tipo de coisa aparecendo. A gente vai poder, por exemplo, imaginar que existem processos, tem um certo psiquismo nos bichos, né? Agora, o que me assusta, Alberto, é o inverso. A gente está pesquisando psiquismo em bicho e, ao contrário, está fingindo que gente não tem psiquismo. Então, qual a lógica disso? Explica para mim. Quer dizer, por que se eu acho que até os animais têm psiquismo, por que eu estou eliminando o psiquismo humano? Eu acho que eu só posso trabalhar, ou essas correntes psicológicas, e mesmo as psiquiatras que encaminham apenas para algum tipo de terapia específica, que só vai lidar com os aspectos comportamentais, por que eles estão negando a existência do psiquismo? Se as pesquisas estão mostrando que, inclusive, animais têm. Então, por que gente não pode ter? Então, quando eu falo de inconsciente, quando eu falo de repressão, quando eu falo de sublimação, quando eu falo de formação reativa, quando eu falo de ganhos secundários, quando eu falo de libido, de desenvolvimento de fases, né? Quando eu falo de imagem inconsciente do corpo, quando eu falo de estágio do espelho, as pessoas ficam horrorizadas, porque já se viu, isso não tem comprovação objetiva. Quem falou que não tem? Como não tem? Tem, cotidianamente, a gente observa nos pacientes as manifestações que foram explicitadas na teoria.
Uhum. E o que me surpreende, né, é que dentro, por exemplo, a psicanálise, que é dita como uma ciência sem evidência, é um absurdo isso, porque tudo que a psicanálise fez é baseado em evidências. Uhum. A psicanálise parte dos casos clínicos do Freud. E a teoria que foi criada a partir disso, né, busca sempre essas evidências. E um psicanalista não fala da cabeça dele que a pessoa está vivendo algum complexo ou algum trauma. Não, ele observa isso e observa isso baseado em todo um arcabouço teórico que mostra isso. Né? Uhum. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança e a gente fala, esta criança está acreditando, né, em certas questões, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, né, que acredita, né, que o bebê que vem da, que a mãe engravida porque ela comeu alguma coisa e aquilo forma na barriga dela uma coisa grande e o bebê que nasceu é como se fosse um cocô, entendeu? Quando a gente fala isso, as pessoas falam, esses caras estão sonhando, né? E aí você tem crianças, e a gente teve um caso muito recente de um menino de 4 anos de idade que tinha uma relação terrível com a mãe, o pai se casou novamente, e a madrasta, ele adorava, ele tinha uma relação fantástica com essa mulher. E ele falou para ela exatamente isso. Por que você não me come? Porque aí eu posso nascer de você. Olha que coisa impressionante. Em 2024, o menino está comprovando exatamente o que a teoria psicanalítica fala. Entendeu? Né? Ou quando você lida com um paciente, né, que tem um sintoma de ansiedade, e que é um sintoma, ou seja, está no lugar de outra coisa, certo? E esse paciente lida superficialmente com isso, né? E aí ele não tem mais ansiedade quando ele vai falar em público. Mas ele desenvolve uma estrutura fóbica, por exemplo, quando ele vai andar de carro. E aí você lida com a situação do carro, aí ele desenvolve uma estrutura fóbica para andar de elevador. Você percebe? Que é Uhum. exatamente o que a gente fala na psicanálise. Não adianta lidar com sintomas, porque você resolve um sintoma e ele passa para outro. Por quê? Porque o nosso inconsciente é feito por uma série de significantes, de elementos que são elementos baseados na linguagem, né, numa estrutura simbólica, que vão se juntando uns com os outros e formando grandes cadeias, e estas cadeias começam a estabelecer relações. Então, se eu lido com um sintoma, esse sintoma é um significante que vai ser resolvido, mas os outros que estão por trás vão ter que ser trabalhados. Ou seja, você precisa trabalhar com aquilo que está por trás do sintoma, que é a angústia, ou o que é que trouxe a angústia. Né? Ou seja, tudo isso é processo psíquico. São processos que estão acima da percepção, vamos dizer assim, objetiva de um comportamento. Né? De que eu mexi a mão, ou de que eu não sei comer, então se eu der um sei lá o que para a pessoa, e enquanto ela segurar o garfo, ela vai aprender que ela tem que segurar o garfo, vai mesmo, vai mesmo. Mas e além disso? Então, a gente pensa no que a Françoise Dolto dizia, né? Que no vocabulário humano, a gente deveria eliminar a palavra treino, a palavra adestramento, porque gente é educada, a gente educa uma pessoa, a gente não treina uma pessoa, né? Quando eu ouço a pessoa falar assim, esses funcionários novos vão ser treinados na forma de lidar com a coisa, viu? Isso não, gente não é treinada, né? Gente tem que ser educada, né? Por quê? Porque a educação vai além do processo objetivo de treino. Entendeu? A educação é um processo que você vai compreender por que é que você está fazendo exatamente aquelas coisas. Que aquilo que você faz, nós não somos seres
que são baseados apenas em ensaio e erro, entendeu? Ou seja, eu vou tentando aqui, a gente até faz procedimento de ensaio e erro, né? Mas nós somos seres que aprendemos, que transmitimos cultura, que educamos as próximas gerações, né? E eu fico chocado quando as pessoas, e tudo isso é psiquismo. E quando eu fico pensando que como que a gente acredita e valoriza, né? E eu concordo que tem que valorizar mesmo, que tem que pesquisar mesmo. Eu sou uma pessoa que acha que você tem que pesquisar tudo. Porque você não pode colocar limite em pesquisa, porque não pode, porque isso, sabe, tem que pesquisar. Desde que sejam pesquisas que estejam aprovadas por uma ética, Uhum. né? Quando a gente está falando de pesquisa com seres vivos, tudo bem, né? Desde que ela seja aprovada por uma ética. Mas eu acho legal que se pesquise o psiquismo dos animais, né? Para a gente compreender melhor, para a gente conseguir lidar Uhum. melhor com eles. E para evitar coisas terríveis como acontece, né? Mortes, matança de elefante para tirar o marfim, porque acha que aquilo lá vai fazer não sei o quê, quando aquilo lá não, né? Ou rinoceronte para tirar o chifre, porque o do rinoceronte, aquilo lá é afrodisíaco, é nada, aquilo lá é unha, igual a unha de uma pessoa, né? Queratina, né? E assim, eu entendo que a gente tem que conhecer isso mesmo, mas a minha questão é, e seres humanos? Por que a gente nega sistematicamente o psiquismo? Por que a psicologia, uma grande parte da psicologia, nega o psiquismo? Por que a psiquiatria atual nega o psiquismo? Né? Eu não consigo compreender. Por que a neurologia nega o psiquismo? Né? Como? Né? Por que é tão difícil para as pessoas? A única opção que eu tenho, né, além do fato que psiquismo não vende remédio, né, mas não é só isso. Eu acho que a coisa que mais me chama atenção é que eu acho que as pessoas têm medo, sabe, Adalberto? Uhum. É fácil eu lidar com aquilo que eu vejo, entendeu? Que é o comportamento. Agora, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não conheço, me assusta. O psiquismo humano é uma é uma um conceito fascinante, mas ao mesmo tempo assustador, porque você de fato não sabe se você é aquela pessoa que você acredita que você é, que você tem controle absoluto daquilo que você acha que você tem. A maior parte das pessoas acredita, né? Eu me lembro quando eu dava aula, que eu falava, muitos alunos montavam repúblicas, né? Eu falava assim para as pessoas, viu? Você tem coragem de dormir no mesmo quarto que alguém que você não sabe se vai levantar à noite, pegar uma faca e te atacar? Nossa, Geraldo, eu tô brincando, mas o que eu tô dizendo é, você também pode atacar o outro, né? É por isso que, do meu ponto de vista, ninguém podia ter porte de arma, sabe? Porque eu não sei que a pessoa vai responder, eu não sei como você reage numa situação de estresse, né? Você vai dar um tiro em alguém que depois você se Uhum. arrepende porque não era isso que você tinha que fazer. Não é essa a forma de lidar com, né, com esse confronto, com conflito, né? Você tem uma estrutura social, né, moral e regrada que faz isso para você, né? Tem, né? Agora, ou deveria ter, né? Agora, o que eu acho curioso, para mim é isso, as pessoas têm medo, sabe? As pessoas têm muito medo, né? Como a Rudinesco fala lá no Porquê Tanto Ódio, né? Quer dizer, uma pessoa que ousou, como Freud, né? Ousou falar dos conflitos humanos, das relações interpessoais, daquilo que vai no mais íntimo do nosso psiquismo, né? As pessoas têm ódio disso, porque você está abrindo, né? Uma caixinha, né? A caixinha da Pandora, né? Tirando as coisas lá de dentro e que eu nem sabia que tinha. E eu preferia que ficasse guardadinho, quietinho lá no canto, porque pelo menos eu não preciso lidar, né? Eu tive uma paciente uma vez que falou assim pra mim, que ela tinha ódio de ter começado a fazer terapia, porque antigamente ela tinha dor de estômago, ela tomava um remédio e passava a dor. Com a terapia, não adiantava tomar meu remédio para dor de estômago, entendeu? Porque ela sabia o que estava por trás da dor de estômago dela e ela precisava lidar com aquilo, então não resolvia. Ela nem dor de estômago tinha mais, mas ela, entendeu? Ela preferia quando ela tinha, porque era mais óbvio, mais direto, entendeu? Mais fácil, né? Então eu acho que essa questão do psiquismo humano, sabe, que é um negócio que, e dessa ideia de que não tem evidência, de que não, que é isso, né?
sabe, como não tem evidência, né? Como só tem evidência, né? Se a gente tiver coragem de parar e se olhar um pouquinho, você vai ver, putz, né? Só tem evidência aqui, né? Só tem, o tempo inteiro só tem isso, né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa voltar a conversar, sabe, dentro da psicologia, sabe? O que é que está acontecendo, né? Que a gente finge que não tem uma parte enorme da gente, sabe? Porque a gente esquece isso daí, né? Esquece, né? Apesar de a gente usar no cotidiano todas essas palavras, não usa isso. Ah, fulano tá reprimindo, eu tô estressado, eu tô, né? Mas quando se fala, então vamos falar da sua repressão, né? Vamos falar do que você tá aí, né, projetando. Vamos falar disso? Ah, não. Em mim não fala, né? Professor, e o que que as pessoas, quando falam dessas evidências, psicologia baseada em evidências, do que elas estão falando exatamente, assim, só para a gente entender um pouco melhor o Elas que estão seriam falando da. essas evidências que eles falam que a psicanálise não tem, que às vezes é um discurso que aparece muito comum. Então, o que as pessoas falam de evidência, né? O que elas estão falando é que aquilo é comprovado objetivamente numa repetição sistemática, uma porção de vezes, né? Porque aí eu faço uma pesquisa que coloca o número estatisticamente significativo de participantes, né? E as pessoas respondem sempre do mesmo jeito, né? Só que não é só isso que é evidência, né? É por isso que isso é burro, falar sobre isso é burro. Por quê? No momento em que uma pessoa demonstra um certo tipo de resposta, né? Ou de ação, ou de comportamento, que não seja igual ao dos outros, né? E que eu não consigo reproduzir sistematicamente, né? É, isso não quer dizer que isso não existiu, que não é evidente. Foi. Só que, como é humano, muitas coisas acontecem eventualmente, não necessariamente continuamente. É lógico que certas coisas, por exemplo, você dá um teste para as crianças fazerem de se ela sabe escrever 10 palavrinhas, isso é muito mais fácil, né? Agora, você tem uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade, está vivendo um relacionamento abusivo com os pais e não fala, e tem medo de falar sobre isso, né? E finge que não está acontecendo nada, ela pode passar a vida só com não teve evidência, né? Não teve, não, eu não, porque eu não mensuro. A evidência é aquilo que eu posso medir. Como que eu vou mensurar, né? Quanto a gente não menciona, não mensura afeto, né? Não mensura emoções, né? De fato, existem elementos hoje em dia de mensuração de dor, né? Às vezes você dá para a criança de 1 a 10 quanto que está a sua dor. Aquilo é absolutamente subjetivo. Não tem nenhuma evidência de que aquilo, o que eu sinto de dor, por exemplo, o meu 3 de dor é o mesmo 3 de dor para você, né? Porque tem gente que tem uma maior sensibilidade, outro tem maior resistência. A gente está falando de dor. Agora, imagine, por exemplo, a tristeza, a alegria. Óbvio que eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter um parâmetro mais ou menos comum. Tem, né? E a psicanálise tem também. A gente fala das neuroses, a gente fala das psicoses, porque a gente tem mais ou menos um funcionamento de como as pessoas experimentam certas coisas, como a gente tem mais ou menos dentro da psiquiatria, né, mecanicista. Só que as pessoas reagem de formas diferentes às situações. Mesmo assim, eu tenho que, sabendo que tem um processo que é comum à maioria das pessoas, eu sei que aquela pessoa é diferente das outras. E eu preciso levar isso em consideração quando eu estou na frente dessa pessoa. Então, neste momento, o que é evidência? Evidência é aquilo que acontece naquela relação que a gente chama de transferencial, né? Ou seja, naquilo que aquela pessoa está colocando naquele relacionamento, naquele espaço, que é o meu espaço clínico, né? Das relações que ela estabelece fora. Isso é muito particular. Apesar de eu ter, sei lá, atendido milhares de pessoas na minha vida inteira, né? E eu posso fazer um certo padrão de como que as pessoas se comportam, né? Eu sei que, mesmo assim, cada uma delas era muito particular. Né? Então,
a evidência é aquilo que pode ser observado, objetivado, mensurado, mas não é só disso que as pessoas vivem, né? E tem certos elementos humanos que não são mensuráveis. Eu posso falar assim, eu sinto 73,4% de amor por você, e pelo outro eu sinto 78,2%. Não existe isso, né? Não existe. Eu não consigo mensurar objetivamente essas coisas. E quando eu penso nos processos psíquicos, né? Eu penso em que talvez um dia a gente tenha uma tecnologia sofisticada para avaliar o inconsciente, mas o que eu estou pensando é num processo muito mais simbólico, né? Muito mais intrínseco e psíquico do que uma coisa que é objetiva, que eu vou medir e observar, entendeu? É um negócio muito mais complexo, né? Quando as pessoas falam assim, o Freud estava só preocupado com sexo, o Freud não estava preocupado com sexo. Ele não está falando de sexo, ele está falando de sexualidade, outra coisa. Sexualidade como uma energia, como uma estrutura energética libidinal que a gente sabe hoje, do ponto de vista da mensuração, que existem pulsões, que a gente chama de impulsos, né, dentro das teorias motivacionais, e que são mensuráveis, né? Mas então você veja, quando o Freud está falando, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de uma coisa muito mais ampla do que uma relação sexual. A gente está falando de um processo que tem a ver com elementos simbólicos. Imagina que bobagem é essa de complexo de Édipo, né? De castração. Lógico, se eu sou para pensar a criança vai ter medo do pai objetivamente fazer um processo de castração, lógico que ela não tem, é uma bobagem, porque não é nesse sentido que a gente está falando, a gente está falando no sentido simbólico, né? De uma transição daquilo que determina um poder de um pai sobre um familiar ou de uma coisa assim, para a sociedade, que é quem tem que deter esse poder, deter essa regra, deter essa lei, né? E que é comum para todo mundo, e que eu vou viver com todo mundo. Então, assim, nesse sentido, a gente está falando de estruturas simbólicas, né? Que não são objetivamente reais, mas que todo mundo vive, não é? E a gente não pode negar isso. O fato de eu não poder mensurar, de eu não poder reproduzir em todos os pacientes aquilo que o meu paciente me fala, né? Ou com cada um deles a minha relação vai ser completamente diferente, né? Porque é assim que funcionam as relações humanas. Isso não quer dizer que isso tenha menos valor, né? Ou que não tenha significado. Ao contrário, eu estou amplificando a compreensão que eu tenho sobre a pessoa. Porque eu estou considerando o histórico dela, eu estou considerando o ambiente em que ela vive, eu estou considerando as condições que ela está experimentando no momento, eu estou considerando o contexto familiar, o contexto social mais amplo, entende? Então, isso amplia muito mais a minha visão do outro do que eu estar olhando só o comportamento, a resposta que ela me dá sobre certas coisas, entendeu? Você veja, por exemplo, quando a gente pensa nas fontes do trabalho do Lacan, por exemplo, né, um grande psicanalista, a gente vai encontrar as fontes dele na antropologia estrutural de Lévi-Strauss, a gente vai encontrar na linguística de Ferdinand Saussure, né? A gente vai encontrar no movimento surrealista, né? Nas obras de Picasso, de Dalí, né? Ou seja, você está bebendo de uma fonte muito mais complexa, né? Na formação dele nos colégios religiosos e nacianos, entendeu? Ou seja, você está bebendo uma coisa muito mais complexa do que um comportamento. Você está dizendo assim, nós somos seres que vivemos uma coisa muito mais profunda do que simplesmente um comportamento, né? Nós estamos falando de antropologia, né? Nós estamos falando de linguística, nós estamos falando de elementos que vão além dos simples comportamentos, que acabam por organizar o nosso psiquismo. Né? E que também não se resume só ao pensamento distorcido. Não, Porque também acho não. que a gente acaba reduzindo a pessoa apenas ao que ela pensa, do tipo assim, bom, a psicoterapia é mudar o pensamento para mudar o comportamento. Uhum. Não é isso. Porque assim, mudar o pensamento,
desviar o pensamento para outra coisa, não sei, né? É uma técnica interessante que funciona para algumas coisas, né? Mas quando você tem uma estrutura obsessiva, em que a pessoa fica vinculada o tempo inteiro num determinado nível de pensamento, você precisa compreender o que está por trás desse pensamento. Não é simplesmente desfocar o pensamento para outra coisa, né? É diferente, por exemplo, uma criança fazendo birra, porque ela quer aquele bendito daquele brinquedo que está no shopping, e faz aquela birra, e você desfoca a atenção dela, fala assim, vamos brincar com outra coisa, ou vamos ali, eu pego a criança no colo e levo para outra coisa, e de repente a atenção da criança muda, né? Porque a atenção da criança é muito rapidamente modificada, né? Numa criança pequena, né? Por isso também esses perigos de diagnóstico de transtorno de atenção, porque a atenção da criança é limitada mesmo, muito limitada, né? Ela vai mudando de foco de atenção rapidamente. Então, isso é diferente. Eu estou falando de uma pessoa que desenvolve um transtorno obsessivo porque ela fica repetindo mentalmente, né, aquelas situações e fica estabelecendo conexões que saíram entre significantes que saíram da regra. Então, eu tenho que saber por quê. Eu tenho que entender o que está por trás disso. Não só. Eu posso até ajudar a pessoa a tirar o foco, se isso vai resolver um pouco a vida dela. Legal. Mas não vai resolver, porque é sintoma. Eu preciso ir por trás do sintoma. Eu preciso analisar o que está por trás do sintoma. E veja, é uma coisa que demora, né? Porque as pessoas falam assim, é por isso, na psicanálise é muito demorada. Pode ser que seja. Pode ser que, dependendo da situação, não seja. Né? Nós temos, já falei sobre isso, né? A Françoise Doutor escreveu um texto chamado Caso Dominique, que ela lida com um menino psicótico em 14 sessões. 14 sessões, né? E nem foram semanais. Então, se você pegar um mês de 4 semanas, né? Quer dizer, 14 sessões, né? Dá 3 meses, certo? 4 meses, né? Então, o que a gente tem que pensar nesse caso que às vezes a psicanálise demora, porque é demorado, inclusive, o seu processo de aceitar que você precisa entrar em contato com níveis mais profundos do seu psiquismo, né? Então, às vezes, por exemplo, esse dia eu estava discutindo com um aluno meu, numa supervisão, que ele está com um menino, ele tem um paciente que é um menino autista, agora com 6 anos, e faz quase 3 que ele está com esse menino, entendeu? E agora esse menino tá fantástico, fantástico, sabe? Ele tá falando, ele não falava, né? Ele tá expressando as coisas de uma forma um pouco mais coerente, ele tem um vínculo extraordinário com o terapeuta, né? Então, depois de 3 anos, né, a gente já conseguindo acessar esse menino, que não foi simplesmente uma mudança imediata de um comportamento que ele vai aprender a se vestir. Óbvio, legal se eu ensinar uma criança a se vestir, a comer, a ter controle de esfíncteres, legal, faz parte também. Mas não é só isso. O que a gente está propondo numa terapia psicanalítica, com uma criança autista, por exemplo, é ir além disso. Né? Você está dizendo que ele vai parar de ser autista? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que talvez a compreensão desse menino, desse paciente do mundo, se amplifique, né? E ele consiga lidar melhor com as questões que são sintomatológicas nele hoje, que angustiam, né? Então, de novo, a gente volta para a noção de que eu não vou curar nada, né? Porque, de fato, eu não sei se isso é uma doença, eu sei que é um estado, entende? Mas do mesmo modo que você me falar que se você tomar uma medicação, você vai curar sua depressão. Não vai, você vai tirar o sintoma da depressão. Se você para de tomar medicação, a depressão volta. Não é assim? A esquizofrenia, você controla a esquizofrenia, os surtos com medicação. Você tira a medicação, o surto volta. Então você não curou nada. Entendeu? Você não curou. A diferença é se você está com febre, você toma um antitérmico, é curado da febre. Entendeu? Dependendo da febre. Se for uma infecção muito complicada, você vai ter que fazer exame e ver de onde que vem aquilo lá, porque a febre não vai acabar. Mas, de qualquer forma, é diferente. Quando a gente está falando de um mal-estar físico,
a gente pode curar com certas coisas, nem tudo, né? Senão todo mundo estava curado de câncer, né, de uma opção de doenças aí, né, de Alzheimer, né, de Parkinson, né, enfim, não tá, né? Mas a gente está falando de uma coisa que vai além do físico, né? A gente está falando do psíquico, né? E o psíquico precisa de tempo para a gente conseguir elaborar, para a gente conseguir refletir, né? Também não acho que você precisa ficar 6 vezes por semana durante 20 anos em análise. Isso é um exagero, um absurdo, né? Mas você precisa de um tempo maior do que simplesmente, sei lá, 3 ou 4 meses, né? De uma terapia que vai mudar alguma coisinha lá e às vezes até pode ajudar, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa entender que a gente tem psiquismo, né? E psiquismo pode dar medo, mas é fascinante, porque a gente vai se conhecer cada vez mais, vai se aprofundar cada vez mais, né?